Olá! Quem de nós nunca precisou contar um fato a alguém? E quem de nós já não precisou convencer um amigo, um professor ou os pais de que a nossa opinião era melhor? A essas situações em que expomos a nossa opinião, chamamos de argumentação. Argumentar é expressar um ponto de vista. É uma convicção desenvolvida e explicada de forma a persuadir, a capturar o interlocutor, que pode ser um leitor ou a pessoa com quem estamos falando. Mas para convencer alguém, é preciso desenvolver um raciocínio convincente. E ele deve ser baseado em fatos ou impressões coerentes, capazes de influenciar o outro e levá-lo a pensar ou agir conforme esperamos. Muitas profissões se apoiam na argumentação. No meio jurídico, por exemplo, é muito comum que os advogados utilizem argumentos para comprovar tanto a culpa quanto a inocência de um réu. Já imaginou quantos benefícios você pode tirar desta lição? Então, mãos à obra! Olá! Você consegue passar um dia sem relatar um fato para alguém? Eu acho bem difícil. Contar acontecimentos é algo trivial. Fazemos isso sem perceber. Mas como é impossível reproduzir 100% dos acontecimentos, costumamos fazer isso de forma resumida. Resumir é uma das atividades verbais que realizamos com maior frequência. Já imaginou contar para os amigos, tintim por tintim, tudo o que aconteceu nas últimas férias? Não dá, né? Só resumindo mesmo. Mas como resumir? Resumir corretamente significa selecionar e apresentar de forma breve e organizada um conteúdo ou texto preservando elementos fundamentais para a compreensão. Significa reduzir para termos breves e precisos a parte essencial de um tema. Por isso, omitir partes fundamentais de um texto pode comprometer o entendimento e impedir que a ideia faça sentido. O importante é escrever o essencial de forma objetiva. Vamos nessa! O ato de resumir é inerente ao conviver em sociedade. A todo momento, alguém está nos questionando e nos pedindo para contar algo, seja para contar uma viagem, fazer um relatório ou até mesmo resumir o capítulo da novela. E as etapas para a construção de um bom resumo requerem mais de uma leitura atenta do texto que se pretende resumir. É necessário dar destaque às palavras-chave, compreendendo com clareza quais são as ideias principais do texto. E, claro, ser sempre fiel às ideias do autor, isto é, sem inserir nossas impressões pessoais. A língua portuguesa oferece ainda duas ferramentas especiais, a paráfrase e a paródia. A paráfrase é a reescritura de um texto onde se é possível modificar o original, desde que não se percam as ideias essenciais do texto. Já a paródia é a subversão de um texto, ou seja, ele recebe um novo sentido. Ela está muito presente nos programas humorísticos e, com toda essa variedade de ferramentas, fica mais fácil produzir bons textos. Olá! Augusto dos Anjos nasceu em 1884, na Paraíba. Mais tarde entrou para a Faculdade de Direito do Recife, onde conheceu as doutrinas materialistas e evolucionistas de Augusto Comte, Charles Darwin e Herbert Spencer. Augusto dos Anjos conviveu com o sofrimento da tuberculose e por isso o poeta assumiu uma postura derrotista, mas que o conduziu para a reflexão sobre o estar no mundo. O poeta fixou a presença do ser humano na literatura brasileira em uma ótica pessimista e solitária. Algumas características da obra de Augusto dos Anjos são a inserção do cotidiano, o uso de palavras incomuns e a maneira que ele construía as imagens. No poema Os Doentes, ele diz: como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia. Somente na metrópole vazia, minha cabeça autônoma pensava. Mordia-me a obsessão má do que havia.
sobre os meus pés na terra onde eu pisava, um fígado doente que sangrava e uma garganta órfã que gemia. A poesia de Augusto dos Anjos é desoladora e realça o lado baixo e desprezível dos seres humanos, da solidão e da brutalidade da convivência social. O poeta discursa sobre a dor. Augusto dos Anjos era cético em relação ao amor. Fez da obsessão pelo próprio eu o centro do pensamento. Converteu o amor em ódio e transformou em egoísmo e angústia grande parte dos textos que escreveu. Augusto se tornou convicto de que o amor carnal era um vício trágico, que os prazeres da carne eram amaldiçoados porque eram o conduto para a destruição. Mas a falta de prazeres acabou ecoando na vida do poeta. Ele não detestava em absoluto o amor. Augusto dos Anjos apreciava o amor apenas no estado espiritual e puro. Ele era um homem incomum, estranho e magro, mas era educado e honesto. Foi o poeta da morbidade, da descrença e da morte. Publicou um único e afortunado livro chamado Eu, obra excêntrica e científica em que falou das misérias da carne e da putrefação dos corpos. Foi um poeta poderoso, capaz de incorporar no vocabulário a angústia moral que crescia nos seres humanos. Augusto dos Anjos dizia que toda a carne infalivelmente iria se decompor um dia, porque a raiz de todas as dores está na vontade de viver. A vida de Augusto dos Anjos aspirou à morte e à anulação dele próprio. O materialismo apenas reforçou o amargo pessimismo em que ele vivia. Mesmo assim, o poeta possuía um forte desejo de conhecer outros mundos. Ele centrava no ser humano todas as energias do universo encaminhadas para a construção do mistério que é o eu. Poeta extraordinário, conhecido pelo poder de penetração, pelo caráter enigmático do texto e pela capacidade de revelar a alma. Ele se apoderou da língua portuguesa e verbalizou a angústia, a descrença no amor e na humanidade. Para ele, as forças da matéria que pulsam no ser humano conduzem ao mal e ao nada, através de uma destruição implacável. Augusto dos Anjos morreu aos 30 anos. Eu, o único livro publicado por ele, é uma obra de sofrimento, de verdade e de protesto sobre as dores que destroçam os seres humanos. Um livro de pensamentos. Tchau! Até mais! O marco inicial do pré-modernismo foi a publicação de 2 livros em 1902, Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã, de Graça Aranha. O marco final foi a Semana de Arte Moderna. Os autores pré-modernistas produziram obras inovadoras e romperam com o academicismo. O poeta Augusto dos Anjos utilizava palavras que não eram nem um pouco poéticas, como vômito, escarro e vermes. As obras produzidas neste período mostravam a realidade brasileira, como a miséria dos subúrbios e do sertão nordestino. Euclides da Cunha retratou o norte e o nordeste. O cenário das obras de Monteiro Lobato era um vale do Paraíba e o interior paulista. O de Graça Aranha era o Espírito Santo. Lima Barreto contava histórias dos subúrbios do Rio de Janeiro. Os personagens eram aqueles indivíduos marginalizados pela sociedade, como o sertanejo, o nordestino, o caipira e o mulato. As obras pré-modernistas aproximaram a realidade da ficção e mostraram um Brasil diferente do que era retratado pelos movimentos anteriores. Olá! Falar é preciso e escrever também. Afinal de contas, a comunicação é essencial para vivermos em sociedade. Você já imaginou se não existisse a linguagem? Como faríamos? E para dar conta da comunicação, a língua possui um vasto menu de palavras. Pois é, mas as palavras só funcionam quando se juntam umas às outras. Uma combinação capaz de criar várias reações de sentido.
Mas é claro que tudo isso não acontece de uma forma qualquer. A língua se organiza através de algumas regras que servem para agrupar as palavras e formar as frases. O mais legal disso tudo é que a forma como construímos as frases e as usamos no dia a dia reflete no nosso modo de ser, nossa personalidade. E para fazer uma construção bem pessoal, usamos elementos básicos, como o sujeito, o verbo e o predicado. É a união das palavras escolhidas para cada uma dessas funções que vai estabelecer o sentido daquilo que queremos dizer. A comunicação está presente em todas as ações do nosso dia a dia. Para nos relacionarmos com outras pessoas, precisamos manter contato, e isso acontece através da comunicação. Aos poucos, esse conjunto de relações vai dar forma a uma rede de conexões, ou, se você preferir, a uma rede social, que é esse conjunto de relações de amigos, colegas de trabalho, vizinhos, que você vai construir. Na língua portuguesa também é assim. É preciso formar uma rede de relações, de conexões. Só as conexões acontecem entre as palavras e as frases. Através dela é possível deixar claro o que você quer dizer. Numa frase, cada palavra tem um lugar especial e exerce uma função sobre as outras. Relações que podem ser, por exemplo, de dependência ou de circunstância. E além das palavras, é preciso cuidar com a pontuação. Ela vai definir a entonação e as pausas da fala. Por exemplo, na frase: o estudante fez o trabalho durante a noite. Esta é a ordem direta da frase. Mas se você quiser destacar o tempo em que ocorre a ação, pode dizer: durante a noite, vírgula, o estudante fez o trabalho. Bom estudo! Sujeito, verbo, predicado. São estes os termos que compõem uma frase. Pode parecer difícil, mas a comunicação é um processo natural do ser humano. Basta praticar a forma correta de fazer as relações entre as palavras e as frases. Você faz isso a todo momento e nem percebe. Formular frases é uma necessidade constante. Afinal de contas, como é que você cumprimenta alguém ou pede uma pizza ou faz um agradecimento, um elogio? Até para escrever um e-mail, um aviso ou um cartão apaixonado. Tudo isso é feito com um conjunto de palavras combinadas numa frase. Não é preciso ser um escritor para falar e escrever corretamente. Basta ter calma. Antes de falar ou escrever qualquer coisa, pare e pense na relação que você vai fazer entre as palavras. Construa frases corretas e com clareza. Tenho certeza que você vai ser sempre bem compreendido. Tchau, até mais! Na era pós-moderna, a literatura é dependente do mercado. E nas obras, os escritores representam a influência da cultura de massa, a tensão entre o formalismo e o engajamento, além da violência. A tendência geral da literatura é a da diversidade. A nova geração de escritores aponta para direções contrárias. Existem obras tradicionais em termos de forma, estrutura narrativa e interesses culturais. Assim como existem trabalhos de memória nacional, regional e até urbana, com uma preocupação voltada para a realidade. Alguns autores escrevem uma literatura intimista, como a de Clarice Lispector, enquanto outros desenvolvem um realismo literário, que se afasta do realismo do século XIX, refletindo sobre a realidade e intervindo nela. A literatura do pós-modernismo busca ser um contraponto à ficcionalização da experiência real. Uma literatura que quer chegar perto do leitor, criar efeitos de realidade, emoções de realidade, muitas vezes violentas. Uma linguagem que recria a realidade em vez de representá-la. Uma literatura urbana de denúncia contra a degradação humana e os problemas emergentes das grandes cidades brasileiras. Tchau, até mais!